3.2. Considere o problema seguinte. Admita que a conferência de imprensa se realiza numa sala cujas cadeiras se encontram dispostas em 5 filas, cada uma com 8 cadeiras. 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras. Todos os jornalistas se sentam não mais do que uma em cada cadeira nas 3 primeiras filas. Vão-se sentar nas 3 primeiras filas. De quantas maneiras diferentes se podem sentar os 20 jornalistas? 20 jornalistas. Sabendo que as 2 primeiras filas devem ficar totalmente ocupadas. Totalmente ocupada. Totalmente ocupada. Apresentam-se em seguida 2 respostas corretas. Resposta 1, 20 combinações de 16 vezes 16 fatorial vezes 8 arranjos de 8 a 8. Resposta 2, 20 arranjos de 8 a 8 elementos vezes 12 arranjos de 8 a 8 vezes 8 arranjos 4 a 4. Numa composição, apresenta os raciocínios que conduzem a cada uma dessas respostas. Ora, cada uma destas respostas tem uma história, um raciocínio, e esse raciocínio que temos de distinguir entre uma e outra resposta. Então, as 2 primeiras filas ficam ocupadas. Vamos só pôr aqui, vão ficar 8 jornalistas na primeira fila, 8 jornalistas na segunda fila. Ora, 8 mais 8, 16, sobram 4 jornalistas para a terceira fila. Estas não contam, ficam desocupadas. Vamos então fazer o raciocínio da primeira resposta, que está correta. Já sabemos que está correta. E o raciocínio, ora, são 20. Não é preciso pôr... portanto, temos 20 combinações de 16 a 16. Combinações de 16 elementos. Ora, isto representa uma escolha de 16, ou um subconjunto de 16 elementos nos 20 jornalistas. Ou seja, dos 20 jornalistas escolhem-se 16. Ou seja, escolhem-se 16 para se sentarem nas 2 primeiras filas. 8 mais 8, 16. Ou seja, primeiro sentam-se 16 jornalistas. 16 jornalistas dos 20, não é? Dos 20. Nas 2 primeiras filas. Sentam os 16 jornalistas dos 20 nas 2 primeiras filas. As 2 primeiras filas que são compostas por 16 cadeiras. Sentam-se esses jornalistas, ou escolhem-se 16 jornalistas, não considerando a ordem. Considerando a ordem, como eles se sentam, faz-se apenas a escolha. Depois, tem-se em conta as permutações que esses, dos 16 fatorial, aqui vimos as 20 combinações de 16. Depois, 16 fatorial, tem-se em conta as trocas de lugares. Portanto, tem-se em conta as trocas possíveis de lugares desses 16 jornalistas. Daí os 16 fatorial, que representam o número de trocas possíveis de 16 jornalistas, ou dos 16 jornalistas escolhidos. E por fim, temos 8 arranjos 4 a 4, ou
seja, faz-se ao contrário. Agora, agora escolhem-se das 8 cadeiras. Então, por fim, das 8 cadeiras fazem-se arranjos 4 a 4. Ou seja, das 8 cadeiras faz-se arranjos. Ora, faz-se um sorteio de 4 cadeiras, 4 cadeiras para 4 cadeiras entre 8, faz um sorteio de 4 cadeiras entre 8, contando a ordem, portanto, contando a ordem da saída dessas cadeiras. Portanto, cadeira número 1, suponhamos, estão 8 cadeiras numeradas, cadeira número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e número 8. Faz-se um sorteio, é como se fizesse um sorteio destes números. Primeiro sai o número 5, portanto, temos aqui os quatro jornalistas, o jornalista A, B, C, D, A, B, C, D. Portanto, estes jornalistas A, B, C, D, já pus aqui. Jornalista A, jornalista B, jornalista C, jornalista D, são os 4 jornalistas que faltam sentar. Então, como é que se faz este sorteio? Escolhe-se uma cadeira aleatória das 8 e atribui-se ao primeiro jornalista. Depois escolhe-se outra cadeira aleatória e atribui-se a este jornalista. Depois escolhe-se outra cadeira, retira-se outra cadeira e atribui-se a este jornalista. E por fim, uma última cadeira e atribui-se a este jornalista. Conta a ordem como saem as cadeiras. Só para explicar o raciocínio deste sorteio. Contando a ordem. Isto são 8 arranjos, 8 de 4 a 4 elementos. Segunda resposta. Ora, temos de escrever aqui para baixo, 20 arranjos 8 a 8. Ora, os 20 arranjos de 8 a 8 significa o quê? Dos 20 jornalistas, escolhem-se 8, e contando a ordem, sentam-se, tendo em conta a ordem, na primeira fila. Portanto, dos 20 jornalistas, escolhem-se 8, tendo em conta as possibilidades de troca entre eles, para a primeira fila. Então, dos 20 jornalistas, 20 jornalistas, é melhor diferente. Uma vez que se tem em conta a ordem, vou escrever: sentam-se sentam-se 8 jornalistas entre os 20, não é? Entre 20 possíveis. Na primeira fila. Ou seja, tendo em conta, claro, a ordem. Depois, 12 arranjos de 8. Ora, sentam-se 8, sobram 12. Sentam-se 8 jornalistas como sobram 12, já não são 20, entre 12 possíveis
na segunda fila. Portanto, tendo em conta a ordem. Também tendo em conta a ordem. Aqui tem-se em conta a ordem e aqui tem-se em conta a ordem. Por fim, o mesmo raciocínio de há pouco faz-se ao contrário, distribuem-se as 8 cadeiras pelos 4. Ora bem, temos esta resposta. Distribuem-se as 8 cadeiras pelos 4 restantes. 8 arranjos, 4 a 4. Distribuem-se as 8 cadeiras da terceira fila. Ora, distribuem-se as 8 cadeiras. Aqui são cadeiras, ao contrário, pelos 4 restantes jornalistas. Claro, tendo em conta a ordem. Ok. Todas estas, aqui podemos ver conta a ordem. Conta a ordem. Só para conta a ordem. Pode ser um critério dos exames por estas palavras-chave. Conta a ordem. Para saber que os arranjos têm em conta a ordem como sendo as pessoas. Ok.